O lente aí também, então. Você viu falando desse material aqui? Não. Porque que eu, na minha resposta, o que eu falei? Essa questão não é simplesmente uma adaptação, mas é entender a mensagem do texto. E aí vai depender do material que eu tenho. Aí eu falei desse material que eu gosto, que é da Teologia da Libertação, material simples, que vai te dar uma boa leitura do texto e apresentar a mensagem do texto. Então, o Salmo 23, ele fala do cuidado de Deus. Então, essa mensagem eu posso trazer para hoje? Posso. Agora dizer, nada vai faltar, não vai faltar problema, vai faltar dificuldade? Aí não, pô. Aí eu já Não, estou exagerando, entendeu? não, essa parte eu entendi. Eu queria trazer um outro assunto para dentro desse debate aí para você me esclarecer. Por exemplo, Ah, eu, dia do pastor, dia segundo domingo de julho. isso. Vamos lá fazer uma festa para o pastor e tal. E aí eu decido pregar sobre um determinado texto. Eu jamais vou poder usar um texto do Velho Testamento para pregar para o meu pastor. É isso? Então, se você quiser homenagear o cargo de pastor, Porque né? não existe. Então, no Não Antigo posso. Testamento não dá. Mas qual texto eu poderia usar? Primeira, segunda Timóteo e Tito. Eu poderia usar o texto dos dons lá em Romanos, né, que fala do dom de mestre, do dom de pastor, do dom de liderança. Eu Sim. Primeira Pedro, poderia acho que tem pegar também. esses textos que falam da realidade da igreja, Ok, né? mas se eu quiser, por exemplo, utilizar, agora eu não vou me lembrar aqui se é Eclesiastes que fala que tem lá a promessa lá de que eu darei pastores, segundo o meu É coração. Jeremias 3,15. Eu falei Jeremias. ele no início aí. Então, eu não posso utilizar esse texto, adaptar ele. Eu Não, tenho não que ser pode. Sabe tão por fiel quê? ao ponto, porque assim, eu sei que ali Jeremias ele está falando de governante, ele está falando de rei. Mas assim, eu não posso adaptar isso, pô, já que o pastor hoje exerce um tipo de governo na igreja. Não, sabe por quê? O texto de Jeremias 3,15, eu falei isso antes, depois você olha a gravação da primeira etapa, mas eu vou falar rapidamente. Jeremias 3,15 não está falando de liderança. Jeremias está falando da infidelidade do povo. Os versos anteriores, que é a questão do contexto, né, o contexto do texto, ele está falando que o povo é infiel, o povo é desobediente, mas se o povo for fiel e obediente, se o povo se voltar para Deus, ele inclusive vai dar governantes que irão dirigir bem o povo. E aí ele vai ser feliz novamente, né? Vai agradar a Deus novamente. Então, o contexto do texto é a infidelidade e o resultado da fidelidade, não é liderança. Entendeu? O verbo, o termo hebraico ali, roim, né? Que a maioria das Bíblias traduz por pastores, é governante, líder, né? Aquele que está à frente. Mas eu quero traduzir como pastor. Pode? Pode. Só que dentro do contexto daquele que lidera um grupo, que segue um grupo, entendeu? A ideia seria essa. Não seria um pastor de igreja, mas aquele que está à frente de um grupo ali. Isso pelo contexto. Agora, repetindo, o que eu estou falando para vocês aqui está dentro dessa perspectiva crítica. Se eu for fazer uma leitura doutrinária do Antigo Testamento, se a minha exegese ela segue como base a doutrina, aí eu vou cristianizar o Antigo Testamento e vou fazer isso que você está falando. Não, ó, ali é pastor, porque o pastor também governa, o pastor também lidera, o pastor exorta. Então, a doutrina vai ler dessa maneira. É errado? Não. Mas é uma forma de fazer exegese. Não é a exegese. Eu acho que o que a gente precisa ter é essa consciência, né? Do tipo de trabalho que eu estou fazendo, para ser bem claro para as pessoas. Porque quando as pessoas nos ouvem, gente, elas acham que a gente está falando a verdade. Mas nós não estamos falando a verdade. Nós estamos falando uma verdade. Porque a gente está falando a partir de um ponto de vista. Ou a Então a nossa gente. verdade. É o quê? Para você é verdade. É a Mas para o nossa Jair verdade. pode não ser, para mim pode não ser, entendeu? E isso, pelo menos acho que é legal você ser honesto, primeiro com você, e depois, ó, minha leitura é doutrinária. Ótimo, beleza. Ponto, acabou. Né? Não tem discussão.
Não, minha leitura é crítica, não, minha leitura é tradicional. E isso vai nos ajudando, o material que eu vou ler, né, o tipo de trabalho que você vai estar desenvolvendo. Isso vai te dando clareza. Isso para a gente, eu acho que é legal. E a ideia é essa. Quer ver um exemplo? O livro de Esther. Nós somos cristãos. O livro de Esther não tem uma aplicação cristã. Não tem o nome de Deus. A mulher vai lá e tem relações com o cara antes do casamento. Não tem uma aplicação para o nosso contexto moral, espiritual. Não tem nenhum. Tem para o judeu. Aí o pessoal pega aquilo, alegoriza, aí diz que é um exemplo de mulher cristã. Um exemplo no Novo Testamento. O texto de Filemão. Para que serve a carta de Filemão? Para nada. Não tem uma orientação doutrinária, não fala nada. Onésimo era o escravo que fugiu. Paulo fala para Filemão: pô, não mata ele, não, pô. O cara é um dos nossos agora e tal. Paulo nem diz para Filemão libertar Onésimo. Olha que absurdo. O cara é escravo. Paulo nem fala assim, ó. Pô, liberta ele aí, cara. Você é cristão, escravidão é errado e tal. Nem isso ele fala. Mas por que está ali? Porque ele foi alegorizado naquele sentido. Ah, mas fala de amizade. Não falo, o contexto não é esse. É uma carta pessoal de Paulo a um conhecido sobre um escravo fujão. Ponto. O que usar desse texto? Ah, eu quero falar de amizade. Procura outro texto que fale especificamente sobre isso. Né? Eu acho que ter essa clareza vai nos ajudando sobre, né, onde colocar o pé. Isso faz parte da exegese. Então, analisar o contexto literário, o contexto histórico, vão nos ajudando a definir essas coisas. Era esses exemplos que eu tava falando, assim. Tem textos que não tem como você trazer para os dias atuais, assim. Dependendo da sua leitura. Mas são poucos, não, uma leitura mais crítica, mais verdadeira, vamos dizer assim, mais honesta, Mas aparece na mais EBD. crítica. Não, mais A BD crítica. tem, Não, tem é revista assim, GDD Vira e direto mexe, sobre fala da isso. revista. na Então. verdade, Então, na mas é uma verdade, maneira de mais ler, crítica. entendeu? Essa é a questão. Mais crítica, porque a de Filemão, pô, era escravo. Naquela época, a escravidão era normal, por isso que Paulo não era É isso contra. aí. Era Olha tranquilo, a sendo que análise do para a gente contexto hoje, sociopolítico da época, totalmente diferente do nosso, entendeu? próprio Jesus na caminhada, ele não falou contra a escravidão, assim, Você nem, não vê eu isso, acho, exatamente. não, Ah, ele não era a tem nenhum favor da texto assim, escravidão? Não era um ponto ali que estava. não Via como era, absurdo. Se não Jesus tá, não viesse fala. hoje, ele ia falar, ele teria que falar contra o capitalismo. Se você tem que trabalhar 8 horas por dia, pegar condução 3 horas por dia para ganhar um salário mínimo, e o dono da empresa está viajando para a Suíça de jatinho, de não sei o quê, e aquele empregado está lá, teria que bater no capitalismo, irmão. É foice na cabeça. Deixa a Vânia falar aí. Fala, Vânia. Pegando até esse ganchozinho agora aqui, a escravidão ela foi maquiada, né, para nós Sim. trabalhadores. Bom, mas o que o Edmar puxou aí o assunto sobre o Antigo Testamento, o que ele trouxe, realmente, eu acho que nós que estamos agora no seminário, estamos aprendendo tudo isso, né? A gente tem por obrigação realmente levar a sério tudo isso que a gente está aprendendo, começar a colocar em prática, porque muitas pessoas ainda veem as pessoas cristãs ainda de nariz meio torcido. Eu sei porque eu passei por vários lugares de trabalho, as pessoas torcem um pouco o nariz, porque muitas pessoas ainda veem os cristãos, os evangélicos, como pessoas que não pensam, como pessoas que tudo que o pastor fala, elas seguem, né? Alienadas, né? Alienados. A gente escuta muito isso, eu já ouvi muito isso. Então, desde a minha juventude. Então, se nós nos propusemos a fazer esse curso, né? Ricardo vem trazendo, não só Ricardo, outros professores também, vem trazendo para a gente essa luz
do problema, o Velho Testamento, como ele foi escrito, se você pode pegar alguma coisa ali, mas não cristianizar realmente o Velho Testamento, e aí você vai ficar muito mais à vontade de você falar sobre aquilo que você está entendendo que é uma verdade, aquilo que realmente Jesus Cristo quer que nós façamos, né? Porque a gente está nesse mundo realmente para fazer a diferença, uma diferença boa, e não continuar nos erros que vieram sendo cometidos ao longo dos anos, Sim, né? A gente precisa mostrar essa diferença, e essa diferença é buscando a sabedoria, buscando a verdade, buscando o conhecimento e não querer repetir erros e falhas de pessoas que pegam um versículo, como Ricardo sempre mostra, esse versículo não tem nada a ver com isso, e a gente para pensar, a gente analisa realmente, não tem nada a ver. Então, eu não vou por esse lado, né? Então, acho muito bacana esse nosso aprendizado e a gente começar a colocar em prática. É um desafio? É, mas a gente precisa colocar em prática. Quando eu dava aula na EBD, na minha igreja, aí tinha algumas pessoas, uma delas era uma professora, professora de ensino médio, hum, professora de ensino superior também, ela frequentava a nossa classe. Aí um dia, ela sempre muito atenta, tal, e aí a gente revezava na classe, né? Éramos 3 professores, tinha lá o professor que era da classe mesmo, e os outros substitutos, para não ficar pesando muito um professor só. sim. Aí um dia ela virou para mim, ela disse assim para mim, Vânia, eu gosto muito quando você traz a lição. Eu falei assim, por quê? Porque tu não fica enrolando como os outros. E quando a gente pergunta alguma coisa que você não sabe, você fala assim, eu vou verificar, na próxima eu trago isso. É isso Mas aí. você não tenta enrolar a gente, já ela usou, como os outros fazem. Então ali eu vi que pode ser que alguns não estejam nem prestando atenção, mas você vai encontrar pessoas que estão prestando atenção e elas estão buscando a verdade. Elas não Sempre querem tem ser um. enganadas, né? Não, e É ser isso. honesto já é pelo menos aí grande parte do caminho, né, Vânia? Acho que só ser honesto já ajuda pra caramba. Exatamente. É isso Ah, aí. aí agora também lembrei, uma vez quando eu participava de uma congregação, de uma consagração numa igrejinha aqui perto da minha casa, aí um Ah, dia as irmãs me chamaram para trazer a palavra lá. E era só pequenininho, só para foi umas expulsa da irmãzinhas e igreja, tal. nunca mais voltou. Não, aí eu levei a palavra lá. E aí depois o pastor chegou para o finalzinho da consagração, e assim, sempre que eu citava alguma coisa, mesmo fora da Bíblia, algum livro que eu tinha lido ou alguma coisa, eu falava essa frase é do livro tal, tal, e sempre dizia isso. Ah, Aí um dia ele virou e falou assim, a irmã Vânia, ela faz uma coisa que eu nunca vi ninguém fazer. Aí eu falei assim, ai meu Deus, acho que fiz alguma coisa errada aqui, meu homem não vai pastor venha frequentar a consagração aqui das irmãs. tá Ele atrapalhando. disse assim, ele disse assim, ela quando cita alguma coisa, ela fala quem falou, o livro que ela leu, ela não traz para ela não deixa que as Sim, pessoas pensem que isso está vindo dela. E isso é muito importante. Eu tenho aprendido muito com a irmã com isso. E assim, eu me senti dentro da minha. Porque para mim é natural. sim, Se eu li claro. alguma coisa, se As eu pessoas vou não estão falar, acostumadas com honestidade, né? eu vou citar. Se, por É, exemplo, você fala uma frase, você, Ricardo, falou uma frase e eu gostei, eu anotei, eu coloco ali teu nome, se eu for usar essa frase em algum lugar, eu vou falar. E o sim, professor legal. Ricardo falou essa É frase, isso achei aí. muito interessante. Né? Então, ele falou que ele não tinha visto até então as pessoas fazerem isso. Então, o que está faltando realmente é pessoas compromissadas com a verdade, É porque isso. é a palavra de Deus, nós cristãos precisamos ser comprometidos com isso, né? É. Tem que ter Então, assim, honestidade, né? Senão, não adianta. exatamente. Obrigada. Nada.
Vamos passar aí para o último ponto que eu tenho para falar, né? E aí, se alguém tiver mais alguma coisa para dizer, vai falando. Deixa claro, gente, né? Sim, né? A Vânia falou aí, o pessoal falou, né? O Jair, o Odmar, que quando eu apresento, né, essas ideias e tal, é uma perspectiva, né? Não é a perspectiva. Ah, Ricardo, eu não concordo, não sei o quê, tudo bem, né? A gente sempre fala de outras, sempre trago material de outras. Geralmente eu até gosto de mandar vídeo ou material em PDF, quando é uma visão diferente da minha, para não ficar contaminado com os meus comentários, né? De outras perspectivas. Mas para a gente saber que, assim, é possível pegar um texto e ler esse texto de várias maneiras? Porque o Jair vai ler de uma maneira, a Vânia vai ler de um, o Odmar de outro e eu de outro. Não é que o texto significa várias coisas, é que cada um está lendo a partir de um ponto de vista. E isso, né, a gente precisa ter muita clareza aí. Então, última coisa que eu queria falar é sobre a questão da perícope. Isso é muito legal, muito importante. Né? No resumão aí inicial que eu dei, falei sobre ela. Que é a perícope? É o limite do texto. Né? É onde o texto começa e termina. Isso é algo claro. Um exemplo que eu sempre gosto de usar, Mateus 7 a 12. Mateus 7, 7 a 12. Mateus 7, 7 vai dizer: pedi, pedi, dá-se-vos-á, buscai e achareis. E aí o texto segue, mas muita gente usa só o verso 7 para dizer que se eu pedir, Deus vai me dar. E aí eu vou lá, vou traduzir o texto, né? O verbo em hebraico, em grego, ele está me dando a ideia de súplica, né? Eu, quando estou ali pedindo, eu estou suplicando, né? Estou me humilhando. É um processo, né, de constante ligação com Deus. Ó. Eu peço, eu busco, eu bato. Então, eu estou em constante contato, em constante comunhão. Não é um processo de insistência e aí Deus vai fazer o que eu quero. Aí no verso 8, ó, pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate a porta será aberto. Ou seja, eu estou num processo de busca e encontro com Deus. A ideia é essa, nesse processo de busca e encontro, eu vou entender aquilo que Deus quer. Eu vou receber algo de Deus. Agora, eu posso não receber aquilo que eu quero. Olha o que diz o 9. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Aqui o termo em grego para pão era a espécie de um pão quadradinho que parecia um tijolo. Tem traduções que dizem, ao invés de pedir pão, vai dar um tijolo. Então, o que o texto está dizendo é, olha, continue em busca constante a Deus, continue em comunhão constante com Deus, porque Deus é bom. Deus não vai te dar algo que é ruim para você, mas Deus não vai necessariamente fazer o que você quer. Então, Deus não vai te dar algo enganoso, como esse pão que parecia um tijolinho, esse pão quadradinho, né? Que parece o tijolo. Não, Deus vai te dar algo para o teu sustento. E o outro versículo, ó, ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra. O termo em grego aqui para peixe, o peixe era uma espécie de enguia, né? Todo mundo aqui sabe o que é a enguia, é um peixe comprido, parece uma cobra. Ó, Deus vai dar pão, Deus vai dar peixe, são os alimentos principais ali. Né? Deus não vai dar uma cobra ou um tijolo, não vai dar algo que parece alimento, não vai dar algo que vai te fazer mal. Deus não vai fazer isso. Por quê? Olha o verso 11. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Então, do verso 7 ao verso 11, o que o texto está dizendo? Que Deus é bom. O texto não está dizendo que se eu pedir, Deus vai me dar. Que se eu chegar lá, insistir e clamar, e der o dízimo, e fizer campanha, e for no monte, e tomar banho de óleo, e der o trízimo,
e aí Deus vai pegar e vai dar o que eu quero. Não, o texto está dizendo, ó, busque, bata, né, peça, continue em comunhão com Deus. E aí você vai perceber que Deus é bom. Então, o meu contato constante com Deus me faz perceber que Deus é bom. Ponto. Olha aí. Mateus 7, 7 a 12. A ideia é essa. E aí os pastores pilantras que a gente tem hoje em dia, olha, peçam, busquem, batam, e aí Deus vai fazer o que você quer. Agora, como é que você tem que buscar? Buscar aqui na igreja. Dá o dízimo. Deixa de pagar a conta de luz para dar o dízimo, para dar oferta. Deixa de levar o filho no médico. Não compra remédio, dá oferta. E aí Deus vai ver que você está buscando ele. Lamentavelmente, esse tipo de discurso é real e as pessoas caem nisso. É um monte de igreja aí lotada, aí, com um monte de gente sendo enganada, que se deixa enganar, né, porque, na verdade, acaba permitindo isso. E o texto está falando nada disso. O texto está falando que Deus é bom. Ponto. Né? Então, uma boa exegese leva em conta o contexto, a tradução, o que a gente falou aqui. Vimos o contexto, a tradução e a perícope, onde começa e onde termina o texto, para ser bem claro, assim, bem objetivo. Onde começa? Verso 7. Onde termina? Verso 11. Então, ó, esse é falando o quê? Que Deus é bom. Não que eu tenho que buscar, pedir, né, que eu tenho que bater, que eu tenho que insistir com Deus, que ele vai satisfazer o que eu quero. Não é essa a ideia do texto. Então, a perícope, né, é um trabalho que a gente precisa fazer. Ricardo, como é que eu vou fazer isso? Comentário, né, o texto grego, o texto hebraico. Isso vai me ajudar a saber onde começa, onde termina o texto. Tudo isso aí são elementos que nos ajudam a entender, né, esse início, meio e fim do texto, para estabelecer a perícope. Para terminar, um último exemplo. Lá em Coríntios, nós temos um texto, 1 Coríntios 4:1, que vai dizer, né, que os homens nos considerem como ministros de Deus, como mordomos, né, das coisas de Deus, detentores dos mistérios de Deus. Esse texto, ele começa no capítulo 3, termina lá no início do 5. Nesse texto, Paulo está falando sobre a divisão da igreja. Corinto estava, né, se dividindo. O pessoal dizendo, eu sou de fulano, eu sou de Beltrano, eu sou de Cicrano. E aí Paulo vai dizer no 4 que os homens nos considerem ministros. O termo ministro ali é ruperetes, que é servente, que é servo, que é aquele que faz serviço, que é aquele que trabalha. Então não tem que ter divisão na igreja, porque todos devem nos considerar como servos. Quem está à frente é servo dos outros. Ele não é para ser servido. Então, quando eu leio 1 Coríntios 3 até o 5, eu vou entender esse contexto. Agora, se eu começo no capítulo 4, eu vou achar assim, ministro, é pastor, hein? Ministro, pastor, então, tem, né, homens de Deus, não pode falar contra. Olha aí mais um erro. Então, ali ele não está falando do pastor, ele está falando de todos aqueles que lideram na igreja, que devem ser vistos como servos. Então, não pode ter divisão, não pode ter vaidade, soberba na igreja, porque todo mundo serve a todo mundo. A ideia é essa, ponto. Aí, ó, estabelecer a perícope do texto. Onde começa, onde termina, isso me ajuda a traduzir, né, a interpretar, a trazer a mensagem desse texto para a nossa realidade. Então, a perícope tem a ver com isso, né? Onde começa, onde termina o texto, e estabelece os meus limites de análise. E, a partir disso, eu vou trabalhando o texto. Beleza? Deu para entender, gente? Aí, essa questão da perícope, pergunta, dúvidas sobre isso? Tem um ótimo texto aí para corroborar. Ah. Filipenses capítulo 4, verso 13. Esse é maravilhoso. Exatamente. É isso aí. Né? Posso todas as coisas que ele fortalece, né? O contexto
É justamente a ideia de um Deus que nos capacita, não que a gente é invulnerável, né? A ideia é essa. É só ler o verso 12, né? Sem passar pela pobreza, sem passar pela riqueza. Posso lidar com todas as coisas naquele que me fortalece. Se eu fosse traduzir assim o texto, eu colocaria dessa maneira, que ajudaria bastante. E é Ainda justamente bem que essa não ideia. falaram do meu texto aí, nesse tudo aí. É o quê? Ainda bem que não falaram do meu texto, nessa Não, guarda, falácia irmão, toda aí. guarda para depois Tá a gente guardado para criticar. domingo. Guarda para a gente criticar depois. Se o Flamengo perder, não vão fechar as ruas lá, não, né? Meu Tem a irmão, decisão domingo lá. vai sem medo, irmão. Eu vou 1.000 sem cairão medo. ao teu lado, 10.000 à tua direita. Comigo, agora, no final do culto, deram uns tiros lá na rua, lá. Foi polícia lá para tudo quanto é lado. Eu falei, meu Deus, que Jair, ministério não é esse? pode Ô, levar. Jair, ser forte e corajoso, Jair. Tem que E ser. leva Jair, dinheiro, tem que dar oferta lá que a igreja não tem dinheiro, a não. misericórdia do Senhor no carro. Ó, e Ô, leva Jair, dinheiro só- para só- oferta. Ó, o pessoal Jair, só ora uma aí, dica, hein? você não Orem pode- aí que eu vou estar lá em Shangri-La Rosa. Vou levar a misericórdia do Senhor Ô, no irmão, carro. você não Não, está nada de salvo. leva Não tem oferta. problema não, você não está salvo. Vai de Sai, terno e Senhor, gravata. batizado em nome de Jesus. Vai Só de que terno e fica assim, gravata. alguém tem alguma pergunta da matéria? Você Jair está não pode falando da levar. terra que emana leite e mel aí? Pô? Pessoal, ora aí, hein? Faz uma campanha de oração aí de 6h30 Jair, até grava as lá, 9. grava a mensagem lá. Não. Não. Transmitido pelo Instagram, ô Jazete. Tem Instagram Ih, lá da não, igreja, eu vou mandar o vai endereço para gravar não. vocês. Pode gravar não. Casal teu, vai gravar sim. Pode não. Eu vou botar o Instagram da igreja lá no grupo, aí vocês podem olhar lá depois, lá. Entendeu? A gente pode Orem, criticar. orem, irmãos, orem. A gente pode Jair, criticar. não leva teu documento de identidade como militar, só isso. Não, eu não ando com documento. Na verdade, não ando nem leva com nada, documento. irmão. Vai só com a Bíblia. Eu só ando com a minha carteira de motorista. E a Vai Bíblia. só com a Bíblia que é melhor, entendeu? Vai de Uber. Não, Uber não vai lá também. Então Não, vai de vou ônibus. de carro, vou com o meu carro. Problema Meu teu, carro, hein? é vermelho, hein? Tem Vermelho e preto, hein? perguntas do texto? Tranquilo até aqui, beleza? Valeu, gente. Vamos jantar. Ih, O outro se metendo lá. Não, então é isso. Ricardo, depois ainda vou te questionar sobre a questão de Esther. hein? Não, beleza, tranquilo, a gente conversa. Eu não. Ainda vou debater essa história de Esther aí. Já é a terceira vez que tu fala e tô matutando aqui. Depois eu vou te Beleza, falar. não, tranquilo. Vamos sim, tem erro não. Quiser, a gente pode até fazer uma aula de exegese sobre Esther. E aí a gente apresenta várias formas de interpretar o livro de Esther. A Não, porque tradicional, você. a doutrinária, Não, a porque tu crítica. fala que, né? Ela ficou com um homem sem casar, mas ela não era rainha? Depois. Vou ler de novo o texto. Lê lá. Porque foi uma situação, eles estavam escolhendo uma substituta para a rainha Vasti. Ela foi selecionada dentro do concurso que eles fizeram, ela foi selecionada. Mas não era a cultura da época isso? Ela tinha como se recusar? Não. Não, Ela eu foi estou escolhida dizendo assim, para eles lá isso é normal. Para a gente, não. Ela não é modelo. Sim, eu tô te falando, Eu não quero que minha filha siga ela o não é modelo dela. exemplo nesse sentido, porque a nossa cultura agora é assim. Mas lá era, o rei tinha 200, Então, assim, 300, Salomão não O que eu teve diria é o 1000. seguinte, eu não daria ela como modelo para minha filha. Não, modelo não, mas ela tem, até porque se está na Bíblia tem alguma finalidade, mas assim, eu acho que o resumo todo é o que o Mardoqueu fala, né? Será que não foi para esse tempo que tu foi colocado aí? Houve uma situação. Quem era ela? Né? Quem era ela ali na fila do pão ali, para ter sido escolhida para chegar numa posição de rainha? Então, eu vejo muito assim para o dia de hoje, assim, de repente uma pessoa totalmente desconhecida, sei lá, chega lá na política lá e tem uma voz. Por que que ela está lá? Será que ela não tem um objetivo, não tem uma missão ali, de repente ser uma voz ali? Eu vejo assim nesse sentido. Como que ela chegou naquela posição, que eu acho que para uma mulher, né, a questão das mulheres tão desvalorizada, ela chegar naquela posição e ela confiar em Deus, porque ela corria o risco de morte.
Na cultura dela, ela poderia ser morta. E ela confiou. O que ela fez? Então, Ela convoca as na pessoas sua para um fala, jejum. essa é uma forma de interpretar, entendeu? É isso que eu acho que seria legal a gente pensar. Existem formas de ler o livro de Esther. O que a gente pode fazer, eu posso apresentar assim, formas de ler o livro, certo? E aí, essa sua fala faz sentido? Dentro de um determinado tipo de leitura, sim. Dentro de outro determinado tipo de leitura, não. É isso que a gente precisa entender. De repente, a gente pode fazer isso na próxima aula. Eu trago essas formas de leitura e usa como exemplo Esther. Dá para usar em qualquer livro da Bíblia, mas a gente pode usar Esther, aí você extrai, já façam as suas perguntas, né, as suas questões aí, e a gente discute. A gente pode fazer isso na próxima aula. Eu acho que seria um exercício bom de exegese. Eu acho que valeria a pena. Entendeu? Ô, Ricardo, ele não é considerado um livro poético que era lido apenas nas festas? Ele não é um Então, livro doutrinário, é um ele livro dá, essa é o que eu estou falando, dependendo da forma como você lê, dependendo da forma como você faz a crítica do texto, né? Porque a história de Esther dá origem à festa dos Purins, que até hoje é comemorada em Israel como uma espécie de carnaval, celebra, né, a libertação do povo. Então, o livro e a história de Esther para o judeu tem um sentido festivo, de libertação. Para o judeu, tem todo sentido, toda a lógica, ele está lá no Antigo Testamento. A questão é como nós, cristãos, podemos ler esse texto, né? De que maneira ele seria útil para a doutrina cristã. Essa é algo que a gente precisa pensar, por exemplo. Os cristãos. Para o judeu, não. Para o judeu, não há dificuldade nenhuma. Né? Agora, para um cristão, se eu não alegorizar e se eu não cristianizar o livro de Esther, como é que eu vou lê-lo, então? Né? A gente eu acho levanta que não essas tem como questões, acho que é legal. cristianizar o Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento é Antigo Testamento, né? Eu gosto sempre de ver a questão dos princípios que estão ali. Qual é o princípio, qual é como é que se fala? A moral do negócio ali, que pode ser aplicado nos dias de hoje, não como Entendo. cristianizar o negócio. Por Mas- exemplo, ela como mulher, exemplo de mulher cristã, não, né? Mas como exemplo de uma mulher de fé, de uma mulher que Que lutou pelo seu povo, né? Que esteve à aí, frente. porque é o que acontece? Tem muita gente que às vezes tem o poder na mão, tem condições de ajudar e às vezes não faz. Dentro desse contexto ali, na posição que ela estava, era como se fosse uma governante, não que ela Sim, mandasse sim. nada. E Mas ela graças teve a a ela, o oportunidade, você povo está de entendendo? Israel Por exemplo, ter foi uma voz. preservado. Sim. Então, Isso. essa leitura, Jazete, que você está fazendo, é um tipo de leitura que surgiu, né, há algum tempo atrás, que é a chamada leitura feminina da Bíblia. Entender o papel da mulher, como que a mulher colaborou para que o povo, né, judeu e o povo cristão pudesse se estabelecer, falando da força da mulher, do papel político, Eu nem vejo por esse social. ponto, não. Eu não sou muito de ver esse negócio, essa questão de feminismo, empoderamento, essas Não, não é coisas, não. feminismo, não. No É a caso, leitura. por acaso ela era mulher. Eu vejo muito pela posição dela. E, a princípio, ela não querer tomar partido com medo de morrer. Como se diz, precisou, né? Mardoqueu falava: ó, não pense que se você ficar calada, você não vai morrer. Tu vai morrer porque tu é judia. Tu vai morrer, tu tá no bolo, tu tá no barco também que vai afundar. Entendeu? Eu vejo nesse sentido. A pessoa que tem condições de ajudar, de fazer algo pelo povo, né? E ficar com medo. E eu vejo só nessa questão da coragem, dela reconhecer que só ela, naquele momento, tinha condições de fazer alguma coisa. E eu gosto quando ela fala assim: se eu morrer, morri. Eu sei, mas eu vou fazer alguma coisa. Pode não dar em nada, mas eu vou fazer alguma coisa. Então, esse é um tipo de leitura. Esse é um tipo de leitura política do texto. Então, é uma forma de ler um texto? Entendeu? Isso que você está falando, essa sua fala dos outros, cada fala pertence a um tipo de leitura. Isso é legal a gente identificar, entendeu?
Eu acho que vale a pena. Mas eu queria discutir saber isso. mesmo o que que realmente o texto diz. O Que texto, essa é a leitura que eu faço. o texto Eu diz lendo o que ela texto foi lá, é dormiu com é a o rei e o conclusão que povo eu não chego. morreu. É isso aí. Entendeu? Até porque Basicamente o rei isso. não era Mas, de judeu, qualquer jeito, a né, minha leitura vai Ricardo? ser fundamentalista, não vai ser histórico-crítico, tá? Não, sim, tudo bem. Não tem problema. Né, O que que a gente Ricardo? faz? Olha só, o que que eu acho que é legal? A gente, na aula, eu apresento as várias leituras. E aí é o que eu falei, são várias leituras, né? Não é a leitura. E aí cada um vai lendo, vai vendo, pô, legal, gostei dessa, ah, não, gostei daquela. Ah, não, essa aqui traz problema, ah, não, aquela ali não traz. E isso é possível, ir trabalhando e vendo as possibilidades. E aí, não, essa leitura aqui está mais próxima do que eu acho legal. Ah, qual o caminho, material para isso? E aí a gente vai discutindo isso. Acho que dá para fazer, que é um exercício legal, entendeu? Aí dá para fazer isso com Filemão, dá para fazer isso com Apocalipse, dá para fazer com Gênesis, dá para fazer com tudo quanto é livro da Bíblia. Né? Tranquilo? Hein, Ricardo? Até porque Sim. também o rei não era judeu, né? Tem vários elementos ali que precisam ser levados em conta na história também. Né? Exatamente. Beleza, gente. Tá acabando aí o tempo, né? Mas, de qualquer forma, a gente já deu uma encerrada. A gente faz esse exercício na próxima aula e daqui a pouco eu mando esse material aí gravado aí para vocês aí. Valeu? Qualquer coisa, é só mandar lá no grupo. Valeu. Tá bom. Boa noite, professor. Boa noite, turma. Igualmente.